Olá, bom dia, um feliz domingo para você. Hoje, 5 de março de 2023. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor preparou para derramar bênção sem medida sobre a nossa vida. Por isso, eu quero encorajar você, através dessa palavra, através dessa transmissão, a não ficar prostrado, abatido, desanimado ou contemplando alguma coisa que talvez não tenha dado certo na tua vida, mas levante-se firmado na promessa do Senhor. Tem uma canção infantil que diz assim: hoje é domingo, dia mais lindo, estou flutuando igual uma canoa. Hoje é domingo, é o dia que o Senhor preparou. Como amanhã será segunda-feira, dia também feito por Deus. Por isso vamos flutuar nas ondas do Espírito e vamos viver o melhor domingo de toda a nossa vida. Compartilhe o link dessa transmissão, clique agora no like, clique agora no gostei e vem comigo, vamos juntos aprender mais e mais à luz da palavra de Deus. A nossa celebração em família desse domingo é a segunda da série que nos prepara para a Páscoa em 2023. Estamos falando sobre o Evangelho de Mateus. Semana passada eu falei sobre vida e propósito de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o chamado de Jesus. O Senhor tem um chamado para a tua vida através do seu Filho Jesus Cristo. E o que é que você vai fazer com esse chamado? Vai ficar atento às coisas do mundo e esperar o chamado passar? Não. Vamos juntos aprender sobre esse chamado, viver esse chamado, colocar esse chamado em prática, e a bênção do Senhor está estabelecida sobre a nossa vida. Vem comigo e vamos aprender mais e mais à luz da palavra de Deus. Pega a tua Bíblia, teu caderno, teu bloco de anotações, o teu material de estudo, porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Ore comigo. Paizinho, obrigado por essa palavra, pela tecnologia que me aproxima dos meus irmãos. Usa a minha vida, abre o nosso entendimento e fala conosco, na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Vamos juntos, então, falar sobre Mateus, o Evangelho de Mateus, na preparação para a nossa Páscoa em 2023. O Novo Testamento que nós conhecemos, os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos falando acerca da vida, do ministério, da morte, da ressurreição de Cristo. Eles trazem relatos que são extremamente edificantes. E nesse período que antecede a Páscoa, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, e eu tenho certeza que você já foi tremendamente abençoado. É a nossa segunda ministração, teremos aí mais 5 ministrações até a Páscoa. E nos textos do Evangelho de Mateus, o que é que eu vejo com relação ao chamado de Jesus? Eu vejo um chamado para Cristo, um chamado para Pedro, Tiago e João, mas vejo também um chamado para o Laerte, um chamado para você. Um chamado não para aquela época, mas para todos os tempos. O mesmo chamado que Jesus fez para Pedro, ele faz para mim e para você nos dias de hoje, para irmos, para fazermos discípulos de todas as nações. E qual é a nossa reação natural? Primeiramente dizer: ai, eu não estou preparado. É claro, para cumprirmos esse chamado, precisamos ter o Espírito Santo de Deus enraizado no nosso coração, dentro de nós. Hoje, eu quero levar você a essa reflexão, a reflexão sobre o chamado de Jesus, para que estejamos atentos e sejamos obedientes
a esse chamado. Mateus capítulo de número 4 é o texto que nós vamos estar trabalhando, principalmente a seção entre os versos 1 até o 25º, Mateus 4, 1 a 25. E aqui o que eu vejo, um relato do início do ministério de Jesus na Galileia. Ele começa o seu ministério ao norte de Israel, lá em cima, na Galileia. E nós poderíamos dizer, ele não está no foco das atenções, ele está num vilarejo destacado, mas o início do ministério de Jesus, ele é extremamente significativo. No capítulo 3, ele é batizado por João Batista. No capítulo 4, ele é tentado por Satanás. E agora, tendo vencido a tentação do maligno, em vez dele ir para Jerusalém, e o que era Jerusalém? Jerusalém era o fervo da coisa. Jerusalém era a capital política, a capital social, a capital religiosa, a capital cultural da nação. Ele sai do Jordão e vai para a Galileia. E casualmente nós poderíamos nos perguntar, mas por quê? Por que ele não começa, por exemplo, o seu ministério na Judéia? O propósito de Mateus, e você vai enxergar isso de uma maneira muito, muito clara, é que Jesus, ele tinha o controle da situação nas suas mãos. Ele sabia onde deveria começar o seu ministério. E eu começo aqui citando para você Mateus 4,12, preste atenção, diz assim: quando Jesus soube que João havia sido preso, ele voltou para a Galileia. E no verso 13, fala então que ele havia ido para Nazaré e agora se muda para Cafarnaum. Nós vamos avançar e vamos entender que essa é uma decisão mais do que estratégica. Por quê? Porque iniciando o seu ministério mais distante de Jerusalém, ele estava longe e a salvo das ameaças que poderiam vir da capital política, religiosa, cultural e social. Mas Mateus também me mostra uma coisa, que a figura, persona de João Batista, ela é importante não apenas para o batismo, mas também para o ministério de Jesus. O que era Cafarnaum naquela época? Cafarnaum era um grande centro comercial pesqueiro. Ali reunia multidões, e multidões essas que viviam do quê? Da atividade econômica da pesca. E ali em Cafarnaum, o governo romano, sabendo da atividade econômica, sabiamente, espertamente, instalou um posto de coleta de impostos. Então não era simplesmente um vilarejo, uma atividade comercial pesqueira muito forte. A percepção romana estava ali presente. E nós poderíamos olhar e dizer assim: puxa vida, mas Cafarnaum tem uma característica de prosperidade econômica, né? Olha que lugar legal. Só que do ponto de vista espiritual, Cafarnaum ela era desfavorecida. Por quê? Porque o status da aliança de Deus com Abraão estava lá em Jerusalém. E olha como Cafarnaum era chamada: Galileia dos gentios, Galileia dos estrangeiros, Galileia daqueles que não tinham uma aliança com o Senhor. Por quê? Porque não eram descendentes de Abraão. E é ali que Jesus começa a pregar, e ele prega a mesma mensagem de João Batista. Lembra da mensagem de João Batista, semana passada, chamado para quê? Primeiramente ao arrependimento.
primeiramente ao arrependimento. A diferença que eu vejo entre a ministração de João Batista e a ministração de Jesus Cristo é que João Batista dizia: o reino está próximo, arrependei-vos porque o reino está próximo. E você vai ver Jesus ministrando e falando: arrependei-vos por quê? Porque o reino já chegou. Enquanto JB dizia: o reino está próximo, Jesus dizia: a hora é agora, o reino já chegou. Não dá para nós precisarmos quanto tempo Jesus passou ali ministrando e falando sobre arrependimento. Ele percorria os povoados que estavam ali ao redor da Galileia, mas nós não podemos precisar exatamente quantas semanas ou meses ele passou falando sobre arrependimento naquela região. O fato é que isso toca o meu espírito. Desde o início, Jesus começa o seu ministério já com uma decisão: eu vou fazer discípulos. Eu vou pegar pessoas comuns e vou transformá-las em homens e mulheres extraordinários. E através desses discípulos, eu, Jesus, multiplicarei a cura, a restauração e, acima de tudo, o anunciar do reino dos céus. Filipenses fala que ele, mesmo sendo Deus, não levou em conta o fato de ser Deus, antes esvaziou-se, humilhou-se na sua humanidade, manifestou a condição de servo cheio do Espírito Santo, já desde a fundação do mundo. E eu quero aqui falar para você uma chave espiritual. Guarde isso no teu espírito. Muitas vezes eu vejo pessoas correndo para cá e para lá, até mesmo querendo fazer a vontade de Deus, mas não conseguem. Por quê? Porque elas não conseguiram se conectar com o Senhor. Qual o segredo da conexão com Deus? O segredo da conexão com Deus, para você poder ouvir a voz de Deus, para você entender o teu chamado, é silenciar as distrações desse mundo. Preste bem atenção nisso. Para ouvir a voz de Deus, para entender e atender o teu chamado, tem uma empresa de transportes ali em Suzano, a Júlio Simões, que o slogan deles é entender para atender. Eu preciso compreender a necessidade do meu cliente para poder atendê-lo. Só que antes, para poder entender, eu preciso estar conectado com ele. E para poder entender o Senhor, para poder entender o teu chamado, para poder atender a esse chamado, nós precisamos silenciar as distrações desse mundo. Porque talvez hoje você não tenha tempo para ouvir toda essa ministração, porque daqui a pouco vai entrar uma notificação que vai te distrair, porque talvez você não tenha tido tempo de ir à igreja, porque alguma coisa te distraiu. E eu estou dizendo para você, muitas vezes o que te distrai não é o pecado, o que te distrai é algo lícito. Talvez seja a tua família, talvez seja o teu trabalho, mas nós precisamos entender que o nosso chamado, como diz a canção, ele precisa ser maior que a nossa própria vida. O chamado de Jesus não era apenas sobre o que ele iria realizar através do seu nascimento, da sua vida, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. O chamado de Jesus tem a ver com aquilo que ele iria ensinar, e é por causa do chamado de Jesus que mais de 2000 anos depois, eu e você estamos aqui. Eu e você estamos aqui no Getsêmani, perto de ir para a cruz já. Eu vejo Jesus colocando o seu rosto no chão, num dos momentos mais difíceis do seu chamado. Ele coloca o seu rosto no chão e fala: Pai, lá em Mateus 26, 39, se possível for, afasta de mim esse cálice, o cálice da cruz, mas veja, contudo,
que não seja como eu quero, Pai, mas que seja como tu queres. E quando, outra sacada muito inteligente aqui, preste atenção, quando Jesus, ele vai dar para Deus um feedback do seu ministério sobre o que ele havia feito, o que ele havia realizado, ele diz o seguinte, eu vou ler para você João 17, 11 a 13, João 17, 11 a 13. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Enquanto eu estava com eles, Pai, eu os protegi, eu os guardei pelo nome que o Senhor me deu. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Jesus está falando aqui de Judas, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Sabe o que eu aprendi nesse texto, queridos? Que a nossa felicidade, ela não está em realizar a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Você só será pleno, você só vai ser feliz, e eu vejo pessoas correndo atrás disso, dessa felicidade. E a nossa felicidade, ela só será plena quando nós aprendermos a fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Um dia, querido, querida, nós vamos estar diante de Deus e vamos prestar contas a Ele. Vamos ter que dar contas a Deus do que nós fizermos na nossa vida. E preste atenção numa coisa, Deus não vai te cobrar sobre o que você fez, Deus não vai te avaliar pelo que você fez, não vai. O Senhor vai te cobrar daquilo que Ele te pediu. Por isso eu vejo, tem muita gente fazendo muita coisa, mas não está fazendo a vontade de Deus. E essa conexão com Deus, ela é essencial para que nós gastemos o nosso tempo naquilo que é pão, naquilo que verdadeiramente Deus pediu. Por isso que é importante nós aprendermos hoje com o chamado de Jesus. E em primeiro lugar, o chamado de Jesus começa com o cumprimento da palavra profética. Deus tem uma palavra profética sobre a tua vida. E essa palavra profética precisa ser o start, precisa ser o início de toda a situação. Mateus 4, 15 e 16. Mateus 4, 15 e 16 diz assim: quando Jesus ouviu que João Batista havia sido preso, ele voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir ali o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Chegou o Messias. Mateus escreveu um evangelho para dizer que Cristo é o Messias, para cumprir as promessas que ele, o Pai, havia liberado sobre a nação de Israel. Mas Mateus deixa bem claro aqui que não apenas era sobre a nação de Israel que o propósito havia sido estabelecido. Veja, o texto aqui faz menção a Isaías 9. E o texto fala o seguinte: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aqui está falando dos gentios. E aí nós vemos a amplitude do chamado de Jesus. Lá em Mateus, finalzinho de Mateus 28, quando Jesus fala: vão por todo mundo, façam discípulos. Isso não é algo
uma reflexão posterior de Jesus. Não, era o plano inicial de Deus, que todos fossem chamados e alcançados. E quando eu falo para você de cumprir o chamado de Jesus, sabe o que eu estou dizendo? É de dar continuidade à palavra que foi profetizada. É de dar continuidade àquilo que aconteceu lá na Galileia dos gentios. Eu e você fomos chamados para realizarmos as boas obras de Deus. Efésios 2:10 fala que essas boas obras já foram preparadas de antemão para que eu e você as realizássemos. Cumprir o teu chamado, querido, querida, é realizar, é materializar a palavra profética. Tem uma palavra profética para a tua vida. Você tem sim um chamado. O chamado não é apenas para o pastor, o chamado não é apenas para fulano, não. O chamado é para cada um de nós e ele já foi profetizado. Vamos colocar esse chamado em prática. Em segundo lugar, se em primeiro lugar o chamado de Jesus é o cumprimento da palavra profética, em segundo lugar, o chamado de Jesus leva-nos a todos pela decisão do arrependimento. Mateus 4,17, olha a palavra de Jesus: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Essa palavra aqui, está próximo, no grego, é a palavra egken, que ela quer dizer, já chegou, aproximou-se, você pode ver, está perto no tempo e no espaço, não é algo para amanhã. É como se eu perguntasse, sobre o ônibus, sobre a van, sobre o Uber, mas já chegou? Sim, está aqui próximo. Egken. O reino de Deus era o cumprimento de tudo que o Senhor havia estabelecido. Haverá esperança porque o reino chegou. Haverá esperança porque o reino chegou. E qual é o requisito para entrar no reino? Arrependimento. Arrependimento. A presença de Deus com Jesus Cristo se manifestava a todos os homens e agora ele fazia esse convite para todos. Aceite ou rejeite o senhorio de Deus na tua vida. Hoje, Jesus te convida, arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo e há esperança. Arrependa-se para experimentar a graça do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você uma coisa: o nível do nosso arrependimento tem a ver com o quanto de graça nós vamos experimentar. O nível do meu arrependimento determina o meu relacionamento com Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais abençoado eu sou. Mas para me aproximar mais de Deus, eu preciso me arrepender mais. Do que é que você precisa se arrepender? Faça essa análise, coloque em prática. A hora é agora, não é para amanhã, não é para depois. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Um chamado profético, um chamado ao arrependimento, um chamado direcionado, não a A, B ou C em terceiro lugar, mas a todas as pessoas. Mateus 4,18, ele está andando ali à beira do mar da Galileia e ele vê dois irmãos, Simão e André, Pedro e André, que lançavam redes ao mar. Por quê? Porque eram pescadores. Eu olho para Jesus aqui e eu não vejo Jesus dando um rolê na praia. Eu vejo Jesus cumprindo seu ministério, um ministério com objetivo. Eu vou levar a palavra de salvação do meu Pai, a minha palavra, a todas as pessoas. E começa aqui com Pedro e André, depois
ele é estendido a Tiago e João, pescadores comuns, que mostra o quê? Que o sacrifício de Cristo, o chamado de Cristo, o ministério de Cristo, ele é para todos. Não é específico para A, B ou C. Não é para o letrado, como também não é para o incapaz, é para todos. João 3,16 não fala que Deus amou A, B ou C, fala que Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra mundo aqui é a palavra grega cosmos. Estou hoje na pesquisa do grego, não é verdade? Sabe o que significa cosmos? Toda humanidade. Toda a humanidade. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A quem? A todos os homens. A verdade, querido, é essa: você que está ouvindo essa palavra agora, você é alvo desse amor, você é alvo desse chamado. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todos nós. O chamado de Deus está direcionado a todas as pessoas. Alegre o teu coração. Em quarto lugar, o chamado de Deus nos compromete a transformar vidas. Jesus fala para Pedro, André, Tiago e João o seguinte: sigam-me, venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus, ele fala daquilo que eles entendiam. Jesus não fala de mundo espiritual, Jesus não fala do sobrenatural. Jesus olha e vê, esses homens são pescadores, então eu preciso falar na linguagem deles. Ele usa a imagem deles, o entendimento deles, para ensinar aqueles novos discípulos o seguinte: vocês não vão ser mais movidos por aquilo que é o natural. Eu estou trazendo uma ressignificação de profissão para vocês. Era pescador de peixe? Beleza. Agora vão ser pescadores de homens. Aquele que atende o chamado de Jesus é transformado. Que promessa maravilhosa! Ele tem transformação para a nossa vida. Seguir a Jesus vai fazer com que você não seja mais o mesmo. Pelo contrário, ele vai te transformando de glória em glória, de vitória em vitória. Sabe o que acontece, querido? Seguir a Jesus não é ir à igreja, não é ir a um culto 1, 2, 3 vezes, 10 vezes na semana, não. Seguir a Jesus é ser obediente a Ele. E é aí que nós somos transformados. E é aí que nós somos transformados. Eu vejo pessoas querendo uma mudança de vida, mas que não querem atender o chamado de Jesus. No chamado de Jesus está a transformação. Não dá para você se esconder. Se é que você me entende, por quê? Porque o chamado vai te expor e ele vai te trabalhando. Por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5 que não se pode colocar a lâmpada debaixo da mesa. Se coloca a lâmpada no lugar alto para que a luz brilhe. E ele fala assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens. Assim brilhe a tua luz. Você sim, que está assistindo essa transmissão, essa palavra, talvez hoje, domingo ou um outro dia, o chamado de Deus é para a tua luz brilhar. O chamado de Deus, ele nos transforma. O chamado de Deus nos compromete a transformar vidas. Sabe por que é desafiador? Por causa aqui do quinto tópico. Porque exige uma renúncia. É por isso que muitas pessoas preferem apenas estar ali orbitando a volta, em vez de atender aquilo que é o chamado. Pedro, Tiago, André, João não poderiam ter dito para Jesus: eu não posso, eu não tenho tempo, eu estou envolvido no
meu trabalho. Queridos, teve muita gente que fez isso. Como, por exemplo, chamou Pedro, André, Tiago e João, e outros que estavam à volta, eu tenho certeza que atenderam. Eu tenho certeza que atenderam também. Qual é a coisa comum para todos aqueles que atenderam o chamado? Renúncia. Mateus 4:20. No mesmo instante, deixaram as redes e o seguiram. Querido, entenda, deixou o patrimônio, deixou a fonte de renda. Primeiro aqui Pedro e André, ali na frente ele encontra Tiago e João na mesma condição, os filhos de Zebedeu. E qual é a ação de Tiago e João? Idêntica a de Pedro e André, imediatamente deixando o pai e o barco. Tiago e André deixaram apenas o material, ou melhor, Pedro e André, Tiago e João deixaram a família. Está escrito aqui em Mateus 4:22. Eu não estou falando para você negar teu pai e tua mãe, mas o que eu estou dizendo para você é que muitas vezes o teu chamado vai exigir uma renúncia, vai exigir um posicionamento de imediatismo. Não é para amanhã, é para hoje. Não é apenas seguir, mas é também renunciar. Guarda no teu espírito essa frase: você não pode receber o que Deus deseja te dar se você não renunciar àquilo que te impede de receber. É abrir espaço, querido, querida. Eu quero, né? Mas esse pecadinho, eu quero, mas eu quero fazer isso, eu quero, mas para com isso. Você não pode receber o que Deus deseja te dar se você não renunciar, e essa decisão é tua, aquilo que te impede de receber. Hebreus 12, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, livremos-nos do pecado e corramos a nossa corrida. Em sexto lugar, penúltimo já, caminhando aí para a finalização, o chamado de Jesus nos leva a uma resposta integral. Não é parcial, não é part-time, não é meio período, não é complementação de renda, não. Full-time, tempo integral, resposta integral. Mateus 4:23. Jesus foi por toda a Galileia e ele ensinava na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças entre o povo. Presta atenção numa coisa: o chamado de Jesus não era sobre ensinar as pessoas sobre os aspectos de um reino que elas conheceriam depois da morte. Olha, porque quando você morrer, isso e aquilo. Não, já era aqui na terra. Tinha milagre, tinha maravilha, tinha cura. A resposta precisa ser integral. O chamado de Deus para nós é trazermos o reino aqui na terra, é falarmos do amor de Deus já aqui na terra. É aquilo que marcou o ministério de Pedro, de João, de Paulo, Tiago, ministério marcado por sinais, maravilhas, milagres. É assim que nós vamos manifestar o nosso chamado ao mundo, e o mundo vai reconhecer: Deus tem isso para a tua vida, Deus tem isso para a minha vida. Deixa Deus te usar de uma maneira plena, de uma maneira integral, na tua escola, no teu trabalho. Chega de ser crente agente secreto, que ninguém conhece a verdadeira identidade dele. A nossa identidade é Cristo. Fomos chamados para anunciar o reino. E em último lugar, o chamado de Jesus nos move para um ministério sem fronteiras. Não, porque eu fui chamado para fazer isso, fazer aquilo. O teu chamado vai além da tua limitação.
Mateus 4:23. Geograficamente falando, veja o que diz aqui. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e traziam a ele os que estavam padecendo sobre vários males, sobre tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus curou a todos. E grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, de Decápolis, uma região de 10 cidades, e até de Jerusalém. Já tinha gente saindo do sul e subindo para a Galileia. E Jesus nem tinha chegado em Jerusalém. Sabe o que eu vejo nesse texto, querido? O ministério que Jesus nos dá não tem fronteiras. Por quê? Porque o amor de Deus não possui barreiras. Deus amou o mundo. Ele ama todos, Ele deseja que todos sejam alcançados com a mensagem salvadora, curadora, transformadora das boas novas. Por isso, eu estava preparando essa palavra hoje, ainda na madrugada, e sabe o que o Espírito ministrou ao meu coração? Teu chamado não tem fronteiras, é para transformar a tua casa, aleluia, mas é para transformar também o teu bairro, a tua cidade, a tua escola, a tua faculdade, é para transformarmos o nosso país, o continente, o mundo. Às vezes, queridos, nós queremos ganhar quem está longe, mas não ganhamos quem está perto. Ai, porque eu tenho um chamado para a África, aleluia, mas eu não consigo trabalhar aqui, eu não consigo ganhar minha família. Não dá para ganhar quem está longe se eu não ganho quem está perto. O mundo hoje ele é globalizado. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, Curicica City, um subbairro de Jacarepaguá, e essa palavra está alcançando o mundo todo através da internet. Sabe o que é isso? Chamado. Não posso ficar parado, preciso me mover. E esse chamado é para você também. Eu quero encerrar aqui essa palavra, eu quero orar com você. Só que antes de orar eu quero dizer uma coisa. Eu era um bêbado, vivia drogado, até que um dia eu conheci Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás, Satanás. Não é apenas uma música mundana, não. É uma verdade. O chamado de Cristo me transformou. Você pensa que eu já não quis abrir mão desse chamado? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas me chamam, mas eu escolho Deus. Porque o cumprimento desse chamado me transformou de uma pessoa comum num extraordinário discípulo de Cristo. Quem era eu, Senhor? Quem era eu? O chamado de Cristo me alcançou. A extensão desse chamado é o meu chamado. E eu quero dizer para você, Ele chamou você também, para juntos, eu e você, darmos continuidade àquilo que Ele começou. A decisão está nas tuas mãos. Decida hoje cumprir o teu chamado. Sabe como esse chamado começa? Entregando a nossa vida a Ele. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O primeiro chamado de Deus para nós é para entregarmos a nossa vida a Ele, é colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. E esse chamado continua, uma vez que eu entreguei a minha vida a Ele, para levarmos as boas novas do Evangelho. Como é que a humanidade vai crer se não houver quem pregue? Como crerão se não ouviram falar? Como é que vão ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão
se não foram enviados e chamados, você e eu fomos chamados. Aquele que um dia atendeu o convite de Jesus, ele foi chamado. Vamos colocar em prática esse chamado? Que Deus te abençoe. Essa será a melhor Páscoa da nossa vida. Ore comigo agora. Paizinho querido, eu te louvo e eu te agradeço. Obrigado por essa palavra, Pai. Dá-nos o entendimento pleno daquilo que é o nosso chamado. O chamado para a salvação e o chamado para o serviço. Uma coisa completando a outra. Faz o teu milagre. Não permita, Pai, que as distrações desse mundo nos impeçam de viver o teu chamado. A cada dia, Pai, em todo o tempo, indo além das fronteiras, no teu nome santo, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nossa celebração em família vai ficando por aqui. Amanhã, segunda-feira, às 7 da manhã, nós temos o nosso devocional. Durante toda a semana eu vou falar sobre chamado, que é o tema da nossa palavra de hoje. E hoje à noite, às 10 da noite, eu espero você para a oração da fé. Clique agora no like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Seja um abençoador. Eu te amo. Valeu demais. Fique na paz de Cristo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.